João, capítulo 21, é o nosso último capítulo do Evangelho de João. Nós, como igreja, estaremos lendo esse capítulo amanhã. E vamos ler a partir do versículo 1. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. E então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas.
Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, o que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Amém? Feche os seus olhos e vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, em nome de Jesus, nós te clamamos e pedimos que o Senhor possa ministrar esta noite as tuas palavras de vida, porque somente tu, Senhor, tens as palavras de vida. E nós necessitamos ouvi-la e sermos tocados e transformados por ela, em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Você será restaurado por Jesus, é o nosso tema desta noite. E esta mensagem linda, com a qual o Evangelho de João termina, é muito tocante, muito essencial às nossas vidas. Esse relato é um relato exclusivo do Evangelho de João. Nenhum dos 3 evangelhos relata essa pescaria após a ressurreição de Jesus. E como já dito agora, este é um momento especial, porque é um momento do ministério de Jesus, mas de Cristo Jesus já ressuscitado. São coisas muito significativas e que nós precisamos parar e meditar nelas. Mas nós temos esse apóstolo Pedro, depois de ter caminhado 3 anos com o Senhor Jesus. Quem sabe um dia aqui a gente tira para meditar sobre esses 3 anos da vida de Pedro em comparação com a vida do apóstolo João. A gente pode ser muito enriquecido na forma como eles caminharam esses 3 anos. E eu amo o apóstolo Pedro, porque o apóstolo Pedro é falante, não é, irmãos? O apóstolo que fala, eu acho que ele falava mais rápido do que ele pensava. A gente às vezes deve se identificar com ele. No meu caso, eu gostaria de ser ele, porque eu até falo muito no púlpito, mas eu sair daqui, é difícil às vezes sair uma palavra da minha boca. Mas esse apóstolo é um apóstolo que não escondia o seu coração. E ele disse muitas coisas acertadas, tal como: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse para ele: não foi carne nem sangue que te revelou isto, mas foi meu Pai. E logo depois ele também diz uma besteira do tipo: não fales que o Senhor vai ser crucificado, não fale que o Senhor vai morrer. E o Senhor vira para ele e diz: arreda-te de mim, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus. E nos 2 primeiros anos, a gente vê Pedro tendo palavras acertadas. Eu fico imaginando aquele pescador grosseiro, irmãos. Não sei se vocês viveram com o pescador é um ser grosseiro. Talvez muitas pessoas não dessem atenção para ele. Mas o Senhor da glória se encontrou com ele e o chamou. E existiam
centenas, talvez milhares de pescadores que passaram por aquela Galileia e nós não temos ideia do nome deles, mas o nome de Pedro a gente conhece, porque um dia ele teve um encontro com o Senhor Jesus e a sua vida mudou para um propósito eterno. Jesus deu a ele significado, Jesus deu a ele senso de propósito, Jesus deu a ele senso de valor, de pertencimento. Ele se sentiu amado, aceito, acolhido. Mas esse mesmo Pedro, que assim teve sua vida tão refeita pelo Senhor Jesus, nos momentos derradeiros, aqui no próprio Evangelho de João, quando já vai chegando ali nos discursos finais de Jesus, e Jesus diz que todos o abandonariam, os outros evangelhos dizem assim, Marcos, Lucas, vão dizer assim: ainda que os outros se escandalizem de ti, eu jamais me escandalizarei. O apóstolo João, ele foi mais detalhado. Ele não disse apenas isso, ele diz: eu não só te abandonarei, mas eu sou capaz de dar a minha própria vida por ti. E Jesus vira para ele e diz assim: você vai dar sua vida por mim? Deixa eu te dizer, o galo não vai cantar antes de você me negar 3 vezes. Pedro se achava, não é, irmãos? Ele achava que seguir Jesus era uma coisa a ver da nossa personalidade, da nossa força. Como eu disse, pescador, durão. Naquela mesma noite, após dizer aquilo, Jesus é preso. E de fato, os apóstolos saem correndo. João e Pedro conseguem um acesso para a casa do sumo sacerdote, e lá eles vão acompanhando parte dos julgamentos de Jesus. Em um período ainda fim de inverno, de madrugada faz frio, ele quis se achegar perto de uma fogueira, para ficar um pouco aquecido. E naquele momento de fraqueza, de frieza, ele naquela fogueira, alguém olha para ele e diz assim: você é discípulo dele. Eu não sei quanto a vocês, mas um homem que no momento de fraqueza é reconhecido como discípulo de Jesus, me mostra quanto que foi edificado dentro deles. Eu tenho a tristeza de dizer que eu sei o que é isso, porque eu lembro de um momento na minha vida, em período de faculdade, que eu falei assim: eu vou curtir a vida. E eu fui atrás de um grupinho para eu curtir a balada. Mas, irmãos, é tão interessante como Deus marca a nossa vida, porque lá estou eu, naquele grupinho de desconhecidos, sem saber o que é que vai acontecer. Alguém vira para mim e olha assim: você é crente, não é? Eu olhei para o lado, olhei para o outro. Quem, eu? É você. Sou. Por quê? Está na sua cara. Tá bom. Eu já entendi, minha baladinha acabou ali. Falei assim: deixa eu ir embora, Senhor.
Até ímpio está tendo revelação do meu lado, não é possível. Mas eu fiquei envergonhado, porque eu já fiquei pensando assim, Senhor, como é que esse homem um dia vai se converter? Assim estava Pedro, naquela fogueira, e ele negou o Senhor. E ele foi para outro canto da fogueira, outro olhou para ele, estou te conhecendo. É o seu andar te denuncia, você é discípulo dele. Ele, não! E ele nega a terceira vez e chegou a falar coisa feia. E quando ele está negando a terceira vez, Jesus passa pelo pátio. E ele olha para Pedro. E o olhar de Jesus se cruza com o olhar de Pedro. Eu fico pensando muito nesse olhar até hoje. E ele se sente envergonhado, constrangido. Se você voltar lá no início de João, você vai encontrar essa mesma expressão da primeira vez que Jesus se encontrou com Pedro. Esse olhar de Jesus para ele. E Pedro então foge dali, chorando, envergonhado, porque ele negou o seu Senhor. Ele negou aquele que deu a ele valor, que deu propósito, que deu direção. Esta noite eu estou aqui para liberar uma palavra para a sua vida. Se você começou bem a sua caminhada com Jesus, mas de repente você percebeu que está indo pior do que no começo. De você parar para meditar nesse momento, porque nós gostamos muito de falar da traição que Judas fez. Mas Pedro também traiu Jesus. E a traição de Judas é diferente, sabe por quê? Se você estudar os evangelhos, você nunca vai ver Judas chamando Jesus de Senhor. Mas Pedro não. O Senhor de fato entrou nas entranhas dele. Ele foi marcado desde o primeiro encontro. Lembra a primeira pesca maravilhosa, irmãos, lá em Lucas 5? Quando depois do milagre ele cai aos pés de Jesus, ele diz, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Os peixes perderam toda a importância diante da manifestação da glória do Filho de Deus. No meio do Evangelho de João, no capítulo 6, quando Jesus traz um duro discurso, todos o abandonam, todos não, né? Uma grande parte o abandona, né? Ali existe uma estimativa que mais de 15 mil pessoas estavam seguindo a Jesus. E depois desse discurso, milhares deixam. E ele pergunta, Jesus pergunta para os discípulos, vocês também querem me deixar? E Pedro, irmãos, Pedro dá essa resposta maravilhosa. Para onde iremos, Senhor? Somente Tu tens as palavras de vida eterna. Meu Deus, que revelação! Que homem é esse? Quando Jesus pergunta quem dizem que eu sou, e cada um dizendo uma coisa, e vocês o que dizem? Um fica aqui, outro ali. Pedro não tem medo, ele levanta a sua voz e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Todo esse amor, todo esse cuidado, tanta revelação. Mas nesse momento,
ele nega o Senhor. Ele fraqueja na sua fé. Eu lembro quando eu fui para Moçambique, eu fui com um casal maravilhoso, casal que congrega aqui, e um casal perfeito. Eles são tão perfeitos que eles têm sensos de perfeição. Vou te explicar como é que é a vida de missionário. Todos nós tínhamos que cozinhar. Quando a esposa do casal cozinhava, ela fazia 1 xícara de arroz para nós, porque era a quantidade perfeita. Quando o marido do casal cozinhava, ele fazia 2 xícaras de arroz, porque esta era a medida perfeita. E euzinho aqui, solteiríssimo da vida, tinha o meu dia de cozinhar. E eu não tinha nenhuma ideia de perfeição se 1 xícara ou 2 xícaras eram perfeitas. E um dia eu fui fazer, o almoço, e não é meu dom cozinhar também, irmãos, fiquem avisados. E eu pensei assim, eu vou pôr 1 xícara, e o dia não estava bom, irmãos. Já viu um casal o dia que não está bom? Que se respirar mais fundo, a casa cai. E eu confiei mais na medida de perfeição dela, eu fiz 1 xícara, mas ele entrou na cozinha, no meio do meu almoço, olhou para a panela, olhou bem na minha cara e disse: quantas xícaras de arroz você colocou aí? Eu pensei, se eu disser que eu coloquei 1, eu posso morrer hoje. E eu falei, 2 xícaras. Ele falou, tá bom, virou e saiu. Por 1 segundo eu fiz minha respiração de alívio. Me livrei de uma confusão. Mas eu mal dei minha respiração de alívio, você me ajuda a discernir. Eu acho que eu ouvi o Espírito Santo, naquele dia, dizer para mim assim: você venceu tanta coisa para estar aqui, e você foi derrotado por 1 xícara de arroz? Eu temi uma confusão com um homem, mas eu não temi pecar contra o meu Deus. Eu não estava cometendo um crime, eu não estava transbordando de ódio por ninguém, eu não estava atrás de nenhum ato vergonhoso. Foi o que muita gente chamaria uma mentirinha, branca mesmo, não é que era de arroz? Mas me doeu tanto, porque eu traí o meu Senhor naquele dia, por causa de 1 xícara de arroz. Não sei se eu me arrependi direito no dia não, irmãos, porque eu demorei anos para dizer para eles da xícara de arroz. Depois de anos, acho que no momento de pregação, eu falei, perdão. Se você está me entendendo? As nossas derrotas, com coisas tão pequenas, coisas tão simples. E esse Pedro, derrotado por causa de uma fogueira. Mas eu quero te dizer que mesmo que você tenha sido derrotado, seja por causa de algo grande, seja por causa de algo pequeno, esse capítulo está aqui para te dizer: o Senhor Jesus Cristo, ressurreto, Ele virá para te restaurar. Ele não desistiu de você, porque você não foi chamado por causa dos seus acertos, nem por causa dos seus erros, você foi chamado porque
Ele assim planejou, Ele desejou. E Ele não vai desistir de você, Ele tem uma aliança que diz: eu estarei contigo até que eu cumpra tudo o que eu disse ao teu respeito. E Ele já tinha restaurado a Pedro de forma particular, porque lá em Corinto diz que Ele havia aparecido para Pedro particularmente. Mas eu vou te dizer outro segredo do Evangelho: o que Deus faz na sua vida particular, Ele vai confirmar publicamente. Porque Pedro negou Jesus publicamente, e aquilo precisava ser restaurado publicamente. Jesus aparece aqui nessa cena linda, repetindo como foi um dos seus primeiros encontros com Pedro. E eu acho interessante porque quando acontece a pesca maravilhosa, não é Pedro que vira e diz, é o Senhor. Eu amo esse João, que ele não diz o nome dele, diz assim, o discípulo a quem Jesus ama. E eu fico meditando até nisso, engraçado, né? Pedro disse, eu darei minha vida por ti. João diz assim, eu tenho uma certeza, eu sou o amado. Talvez essa sua certeza do amor de Deus por você, do que Ele faz por você, é um fundamento sólido. Quando nós colocamos o fundamento em nós, achando o que eu faço, irmãos, esse é um passo para a queda. E então João diz, é o Senhor. E Pedro então se joga na água, eles se encontram com Jesus, Jesus com aquele peixe lindo. Eles comem com medo de falar. Eu acho engraçado, né? Jesus pede comida, mas ele já está com tudo pronto para dar para os discípulos. Naquele momento, então, Jesus vira para ele e pergunta, Pedro, tu me amas? Mais do que estes? Alguns entendem assim, ele está perguntando, você me ama mais do que você ama o fogo? Porque a fogueira, irmãos, que ele põe ali, me parece que é para lembrar o cenário de onde ele havia negado o Senhor. Alguns acham que ele está dizendo, você me ama mais do que você ama a fogueira, mais do que você ama seus companheiros, mais do que você ama você mesmo. Outros entendem que ele está perguntando assim, você me ama mais do que os outros aqui me amam? E Jesus não está querendo ali fazer um momento de competição entre os discípulos, mas Ele está querendo um momento de avaliação. Jesus quer te restaurar, mas para que haja restauração, Ele quer que você se coloque num lugar de avaliação. Qual é a sua realidade? Jesus sabe a resposta, a questão é que nós muitas vezes não paramos para pensar em qual é a resposta. Eu me lembro quando eu estava em um lugar e Deus me disse que o meu tempo ali tinha terminado e eu orei para Deus, Senhor, já que terminou aqui, me diz então qual é o próximo passo. O Senhor me disse assim, próximo passo, meu filho, vai depender se você for aprovado. E eu, com receio daquela palavra, dia seguinte eu já tinha várias mudanças propostas na minha vida. Você vai me ajudar a discernir também se eu ouvi o Espírito Santo, mas eu acho que eu ouvi. Porque como o dia seguinte eu já tinha várias coisas propostas, eu ouvi no meu coração assim, engraçado, né, meu filho, você já sabia muita coisa que estava fora do prumo na sua vida. Mas agora que você está sentindo o seu futuro imediato ameaçado, você decidiu tomar uma postura. Às vezes nós sabemos essas coisas na nossa vida, mas a gente vai levando de qualquer jeito, sem postura.
o Senhor quer que você se entregue à avaliação do Espírito Santo na sua vida. Pedro diz: eu te amo. E o Senhor diz para ele: apacenta os meus cordeiros. Jesus pergunta uma segunda vez: Pedro, tu me amas? Agora ele não pergunta mais que os outros, ele pergunta: só tu me amas? E ele diz: eu te amo, Senhor. E ele fala: olha, então, apacenta as minhas ovelhas. Segundo ponto que eu quero tocar com você é que Deus faz o nosso amor crescer. Talvez hoje você não seja capaz, de fato, de entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Como Pedro não foi capaz de entregar a vida dele para o Senhor Jesus. Mas Jesus disse nessa conversa para Pedro que um dia eles iriam vesti-lo e ele seria levado para onde ele não queria. Eu acho bonito como Jesus diz, porque falou assim, estava falando para ele sobre com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Ele estava dizendo para Pedro, você hoje não tem amor edificado em você o suficiente para de fato abrir mão da sua própria vida. Mas eu farei esse amor crescer dentro de você. E um dia você vai completar essa caminhada e vai entregar a sua vida para me glorificar. Não perca de vista no processo de restauração que sim, hoje eu caí. Hoje eu fui derrotado por causa de uma xícara de arroz. Mas minha vida cristã não terminou ali. O Senhor continuou a trabalhar na minha vida, na sua vida, para que o seu amor cresça e a obra dele se complete na sua vida. Terceira vez Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E ele se entristeceu por causa dessa terceira vez. E ele disse: tu sabes, Senhor, que eu te amo. Existe um joguinho de palavras aqui no grego, porque quando Jesus pergunta para ele, tu me amas? Jesus, nas duas primeiras vezes, está usando a palavra ágape, que fala de um amor de fato sacrificial, leal. E Pedro responde com um tipo de amor menor, amor de companheiro, de amigo. Mas na terceira vez, Jesus não pergunta ágape, ele pergunta esse amor de companheiro, você está apegado a mim? E então Pedro se entristece, mas ele põe essa realidade: Senhor, é só isso que eu tenho. Hoje é o amor que eu tenho por você. Jesus diz para ele: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, enganoso é o coração do homem, não é o que diz a palavra? É fácil dizer eu te amo, é fácil cantar eu te amo. Nosso terceiro ponto sobre a restauração é que esse amor precisa ser confirmado por obras. Você ama o Senhor, você diz que o ama, se disponha a cuidar daqueles que o Senhor também ama. Se disponha a se ocupar com aquilo que o coração de Deus está ocupado, a ter como seu propósito de vida o que é o propósito do Senhor. Amém, irmãos? Deixe o Senhor, o Espírito Santo, perscrutar o teu coração e se entregue à avaliação dele. Deixa o Senhor trabalhar em sua vida até que o seu amor cresça. Deixa o Senhor manifestar esta obra de amor através do serviço uns aos outros. No fim, Pedro olha para o apóstolo amado e ele diz: o que será desse outro? Jesus responde para ele,
Eu vou dar minha resposta na versão ultramoderna de Augusto, tá bom? Que Jesus é mais educado que eu. Na minha versão ultramoderna é assim: não é da sua conta. Cuida da sua vida. Né? E segue-me. Às vezes nós vivemos tão preocupados com os outros, com o desempenho dos outros, com o que está acontecendo na vida dos outros. E Jesus está dizendo: tira sua vida do outro. Põe sua vida, seus olhos em mim. E segue-me tu. Vamos dizer juntos? Diga: segue-me tu. Se coloque em pé. Se você caiu, se sua fé esfriou, se você tem visto hoje erros na sua vida, até pequenos, mas você tem tratado eles com indiferença, eu quero te dizer, esta noite, o Senhor quer te restaurar. O mandamento é amar ao Senhor de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso desejar. Amar a Deus é muito sério. E eu quero que você convide o Senhor esta noite a sondar o seu coração. E peça ao Senhor essa noite, aí no seu lugar. Se você quiser se ajoelhar aí, ajoelhe. E fala ao Senhor: Senhor, mostra a realidade do meu coração. Fala comigo. E me faz crescer em amor por Ti. Fala comigo. Me convença de pecados. Me faça crescer em amor pelo Senhor. Deus, fala comigo. Me diga onde eu posso Te servir. Como eu posso demonstrar meu amor por Ti em obras. Minha gratidão em obras. Porque o Senhor não desiste de você. Pai, esta noite nós Te bendizemos, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, porque Tu és o Senhor que restaura as nossas vidas. Senhor, eu Te louvo, Te dou ação de graças, porque nós podemos olhar para trás e vermos momentos de fraqueza, vermos momentos de tristeza, vermos momentos muitas vezes de incredulidade, de contradição, mas nós Te louvamos porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Senhor, nós não confiamos em nós mesmos, na nossa força, mas nós confiamos no Teu amor fiel, nós confiamos na Tua aliança feita pelo sangue de Jesus, para nos restaurar e nos resgatar, e nos fazer crescer em amor, até que, Senhor, tudo em nossa vida possa Te glorificar, até que, Senhor, tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso respeito possa se cumprir. Vem com Tua graça sobre as nossas vidas esta noite, e que de fato traga à memória aquilo que nos traz esperança, e as Tuas misericórdias, Senhor, são a causa de não sermos consumidos, e pelo poder da Tua graça, traz-nos de volta a Ti, Senhor, renova-nos em Ti,
e cumpre o teu propósito. É nesse espírito, Senhor, que nós te buscamos e te louvamos, em o nome de Jesus. Amém. Que a